Boa noite, Ana Lia, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, tia Marilza, boa noite, pai, boa noite, tio Mauro, sejam bem-vindos. A família inteira chegou junto hoje. Vocês me veem, me ouvem bem? Tô ajeitando aqui, que eu mudei o cenário hoje. Muito frio por aí? Já estão com seu chazinho? Peguem, porque não tem condições. A gente tem que ficar bem aquecido, bem à vontade. Ah, que bom. Joinha pra vocês também. E aí? Preparados pra live de hoje? Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Quem não tá aí com seu chazinho, muito a tia Marilza mandou, que bom. Quem não tá ainda com seu chazinho aí, com alguma coisa que te aqueça, né, pode pegar, que a hora é agora. Vamos começar, eu vou desligar a música aqui. E quero saber, já estão preparados então? Eu também animadíssima aqui para mais um encontro com vocês, mais uma live de terça. E poder, né, falar sobre esse tema bacana, importantíssimo. Algumas pessoas, né, não sabem, e não tem que saber mesmo, né, malemar a gente que estudou sabe, porque na faculdade não falam a respeito de vários termos que a gente vai descobrindo depois quando continua estudando, né? Então, por exemplo, as 5 feridas padrão de infância, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi depois estudando. E por isso, né, falei que são coisas bem pouco comentadas e estou trazendo aqui para vocês. E uma das maiores características em relação à ferida da injustiça, que é a ferida emocional que a gente está vendo hoje, caso alguém ainda não saiba, né, a gente tá numa série, hoje é a 4ª ferida, semana que vem tem a 5ª e a gente encerra essa parte. Encerramos esse capítulo da série aqui. E eu queria saber, quem de vocês aqui ouve ou já ouviu muito ou se considera uma pessoa perfeccionista? Quem se considera, coloca eu. Ou quem ouve muito que é perfeccionista, manda hashtag eu aí para eu saber. Por quê, Roberta? Porque a gente vai entender muito mais sobre esse excesso de cobrança, sobre o perfeccionismo e outros comportamentos na live de hoje. Por quê? Porque uma das características, a gente já vai entrar nessa parte, tem a ver com o perfeccionismo, com o fato de o injustiçado se cobrar demais e cobrar demais dos outros. Então, quero saber quem são vocês aí. Meu chá tá muito quente. Não tem como tomar ainda. Eu quero aquecer, mas aí não consigo tomar nada muito quente. O que adianta? A Cíntia mandou, de todas as feridas até agora, essa também foi a que já me pegou muito, assim. Hoje é bem tranquilo, eu quero compartilhar também uma história aqui com vocês a respeito disso. A Ana Lia também levantou a mãozinha ali. Tamo junto! Muito bom. É bom saber com quem eu tô falando, né? Porque lógico que eu já conheço os rostinhos de vocês, já sei quem são, mas saber com quem eu tô falando no sentido de saber se isso também é pra vocês, né? E é. Que bom. Fico muito feliz. Então vamos lá. Se é com vocês, eu quero dizer que essa live foi feita especialmente para vocês, tá? E a gente vai falar hoje, né, sobre a ferida da injustiça e como sarar a dor do injustiçado. Porque eu mato a cobra e mostro o pau. Eu não vou falar pra vocês, né, olha, sua ferida é essa, agora você vai pra casa, passa um sabonetezinho aí, né, um sabão neutro e tá tudo certo, vai cicatrizar naturalmente. Não, se fosse isso, vocês não precisavam estar aqui, né? Então, vamos descobrir o que tanto é isso. A Diana também acabou de chegar aqui, nossa parceira. Seja bem-vinda, Di, boa noite. O pessoal com frio, gente, anda muito preguiçoso. Vocês devem ter reparado, né?
podem ficar tranquilos que em julho eu vou dar um jeito nesse povo de aquecer vocês. Nem que seja aqui. Ah, boa noite fria. Bem fria. Eu tô aqui encapotadíssima, né? Tô parecendo um boneco de neve, eu me sinto. Mas é o jeito de eu ficar à vontade aqui com vocês, sem ficar entanguida, como dizem. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Mas seria isso, né? Toda encolhida ali. Não quero. Quero ficar bem à vontade para oferecer aqui o melhor para vocês, porque é isso que vocês merecem, né? E quero saber se tem alguém aqui que é novo, que tá vindo pela primeira vez. E dizer, né, que eu sou a Roberta, me apresentar aqui para você, caso você seja novo ou nova. Se tiver alguém novinho aqui, manda hashtag novinho, hashtag novinha para eu saber. Eu sou a Roberta, sou psicóloga, atuo na área desde 2013 e estou aqui no Instagram, né, no mundo digital há mais de um ano, trazendo toda semana conteúdos maravilhosos, colocando o dedo na ferida, ensinando a sarar a ferida e principalmente, né, trazendo conteúdos para falar sobre coisas que muitas pessoas não falam. Né? Qual é o meu objetivo aqui? É ser pioneira em relação a alguma coisa? Não, é desvendar mistérios em relação às nossas emoções que as pessoas não estão falando por aí. Porque não que seja ruim a gente falar sobre relacionamento amoroso, falar sobre disfunções familiares, etc. Eu também falo sobre isso e quem me acompanha aqui sabe. Mas só isso não é o bastante para a gente resolver todas as nossas questões, né? Inclusive porque tem muitas questões que vêm do nosso seio familiar, que a gente vai carregando, e quando constitui uma família, muito do que nós já trazemos vai ser transferido para essa família que você está construindo, para essa família que está nascendo. Por isso precisa ser cuidado, restaurado, transformado, né? A tia Marilza falou, eu conheço essa expressão. Então, nada de ninguém entanguido aqui. Eu quero todo mundo quentinho, aquecido, gostoso, confortável. Porque vamos pensar que a gente tá numa roda de conversa na sala de casa, né? E aí, que aqui no meu escritório não ia caber todo mundo. E aí, quero dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, anotem. Então, quem não está, já pega o seu caderninho, deixa aí, ó. O meu tá aqui. Deixa aí o seu caderninho no jeito, por quê? Porque tem coisas aqui que eu vou falar e vai mexer com você. Tem coisas aqui que eu vou falar e pode ser que seja a sua história de vida, seja o seu padrão de comportamento. E eu quero que você anote para você, se tiver alguma dúvida, me perguntar e eu te ajudar ainda mais do que eu já vou. Porque quem me conhece aqui sabe que eu venho tintim por tintim para não deixar dúvida nenhuma, né? Mas pode ser que surja, inclusive porque a gente tá falando de uma descoberta, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre aquilo. Então surgem dúvidas e eu estou aqui para responder todas elas, porque a gente vai sarar essa ferida hoje, tá? A Má chegou, a Lia, a Regina, sejam todas bem-vindas. Então venham aqui se aquecer com a gente, que o povo que tá entanguido em casa, que tá com frio em casa, não está aprendendo, né? Então quero ver todo mundo aqui aprendendo comigo. Boa noite, de Marco, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Sejam todos bem-vindos. E aí a gente vai falar hoje sobre 3 aspectos específicos, 3 subtítulos, né? As características da ferida da infância e do injustiçado. Da ferida da infância não, desculpa, da ferida da injustiça, características na infância e na vida adulta, da injustiça e do injustiçado. 2, os comportamentos, que aí é que o bicho pega, que aí é que a gente realmente é o tiro certeiro para ver, né? Quem que tem a ferida. Então, os comportamentos de alguém que sofre com a ferida da injustiça e como sarar a dor do injustiçado e libertá-lo dessa prisão, né? Que é uma prisão emocional mesmo. Tudo bem? Boa noite, Kellen, seja bem-vinda. Então, vamos lá, galera. Animadinhos, aquecidos, né? Meu mouse não tá... Opa, não tá querendo funcionar. Calma aí, tenham paciência. Até ele, ó, não tá aquecido. Mas eu aqueço ele já. Eu tenho que soprar ele aqui. Funcionou, gente. Essa foi a melhor. Então, vamos lá. Animados, preparados, hashtag caderninho e bora lá.
Eu sugiro, né, como eu falei, que se você tem alguma questão, aí anote ou coloque asterisco, porque eu vou falar bem por numeração, tá? Então, agora a gente vai falar sobre as características da ferida da injustiça e do injustiçado. Na infância, a pessoa que tem a ferida da injustiça, ela se sentiu injustiçada, injustiçado. Os pais eram frios, ela teve que lidar, né, com pais autoritários, que criticavam muito tudo que ela fazia ou muito do que ela fazia. E aí, qual é o problema disso? Que na vida adulta, se essa pessoa desenvolveu na vida adulta ou se ela traz isso desde a infância, essa pessoa apresenta o perfeccionismo como uma característica e ela bloqueia os seus sentimentos, exigindo muito de si e exigindo como consequência muito do outro, né? E para piorar, ela sempre atrai situações onde ela se sente injustiçada. Sem perceber, ela se coloca em situações que ela se vê assim e que causa nela a mesma emoção do que ela sentiu lá na infância. Ou do que ela sentiu numa outra experiência como adulta quando desenvolveu essa ferida. Tudo bem até aqui? Aí, a gente vai começar agora nos números, tá? Em relação a todas as características. Ah, por que número? É por ordem? Não. Eu enumero aqui para ficar mais fácil para vocês anotarem. Na hora, como se fosse um checklist. Na hora que vocês forem anotando aí quais são as feridas de vocês, que vocês consigam colocar número 1, tal. Fica mais fácil, né? Porque senão, se eu faço em formato de texto, dificulta a vida de vocês. E eu sei, e eu quero que todo mundo aqui quer, né? Como uma mãe, tô aqui trazendo tudo mastigadinho para vocês. Então, número 1. A pessoa que tem a ferida da injustiça, ela não admite ter problemas. Ela não consegue lidar pensando que ela tem problemas na vida dela. Então, ou ela vai tentar exterminá-los, ou ela vai negar que eles existem, ou ela vai fazer de tudo para resolver tudo o que ela tem antes de dormir. Então, já fica a dica de uma outra característica aí que eu vou falar lá na frente. 2, geralmente são pessoas bastante dinâmicas. Então, o injustiçado é bastante dinâmico, tá? 3, todas as feridas, caso você seja novinho, novinha aqui. Boa noite, Deni. Chegou chegando. Já pegue seu chazinho aí, né? O seu calmante natural. Eu tô com o meu. A Denise tá usando drogas naturais, a gente brinca, que é a camomila pra tomar um chá à noite, né? Que tem efeito sonífero pra ela. Eu tô hoje com um capim-limão, que também, né, é a droga do bem, no sentido da natureza, mas droga porque tem esse efeito que não tem nada a ver com droga, né, gente? Muito menos droga de farmácia, de laboratório. Mas tem esse efeito de causar, como consequência, uma reação no nosso organismo que é relaxar, né? Então, é muito engraçado isso, o poder terapêutico das ervas, então invistam no chazinho, tá? Não é só para aquecer, tem função terapêutica também. E todas as feridas, como eu estava dizendo, todas as feridas emocionais, a gente tá na 4ª hoje, a 5ª vai ser semana que vem. Todas as feridas têm uma característica que trazem uma máscara que a pessoa usa, né? Quem desenvolve aquela ferida, quem tem essa ferida aberta, usa uma máscara para se proteger. Não é porque essa pessoa é falsa, não é porque essa pessoa é duas caras, não. Ela usa como se fosse uma proteção. Eu tô com cachecol por quê? Para não ficar entanguida. Então, é para me proteger do frio. Seria uma espécie disso, né? Uma máscara para proteção do emocional, para que aquela ferida não seja aberta novamente. E a máscara do injustiçado é a rigidez. Então, toda vez que ele sente que ele está, né, sendo ameaçado ou correndo risco, ele enrijece, trava. E aí, a Dani falou, hoje o meu é mate mesmo. Ah, o mate é bom também para aquecer, perfeito. Só cuidado porque é estimulante, né? Todo chá que tem cafeína tem estimulante. A Flávia chegou, seja bem-vinda, maravilhosa. Ela chama o pessoal que segue ela assim. Então, seja muito bem-vinda, Flávia. Número 4. O genitor que causou a ferida tem tendência a ser do mesmo sexo. Ou seja, se eu sou mulher e trago essa ferida desde a infância, né?
o genitor que cobrava muito de mim, que fez com que eu fosse perfeccionista, foi a minha mãe. Isso quer dizer que a culpa é da minha mãe? Não. Quer dizer que eu me tornei perfeccionista para agradar a minha mãe, porque eu acabei de citar. Porque provavelmente era muito autoritária, provavelmente era muito crítica ou fria. Então, essa criança desenvolveu isso. Ah, mas eu sou homem, Roberta. Ah, eu sou gay. Não tem problema. É como o sexo, o gênero que você se vê, tá? Não tem nada a ver com a orientação sexual, tem a ver com a questão do gênero. Se você se vê como um homem, foi seu pai. Se você se vê como mulher, foi a sua mãe. Ah, 100% dos casos? Não, gente. É que a autora que fala muito sobre isso, que eu esqueci o nome dela, eu não anotei aqui no meu roteiro, mas é Lois alguma coisa. Se alguém quiser, eu coloco aqui depois, né? Só mandar aí, manda o nome que eu pesquiso aqui. Ela fala que só que eu acho que nada é 100%, né? E tem a ver com inúmeros fatores, inclusive a disfunção de papéis de pai e mãe dentro de casa, de energia do feminino e do masculino. Então, não tem nada a ver com gênero também, tem a ver com o papel do feminino e do masculino. Se os pais inverteram, pode ser que tenha essa inversão também em relação ao genitor que causou a ferida ou que proporcionou o ambiente para essa ferida se desenvolver, tá? Número 5. A característica 5 fala sobre a pessoa se sentir culpada em ter prazer. Então, é alguém que dificilmente vai relaxar, vai descansar. Eu não sei se vocês se lembram, mas no final do ano passado eu fiz uma live que era como descansar sem se sentir culpado ou culpada. Olha o tema de uma live. Teve gente que falou assim, nossa, isso pra mim é moleza. Eu não sinto culpa nenhuma. Mas eu fiz o tema porque eu tava recebendo muita demanda de pacientes com essa dificuldade e porque algumas pessoas estavam mandando perguntas sobre isso. Viu? Eu não consigo me desligar, eu não consigo parar de me cobrar, eu não consigo parar pra fazer, inclusive, dar uma pausa. E a pausa é tão importante quanto eu sentar aqui para trabalhar todos os dias. Eu preciso descansar todos os dias, vocês precisam. Inclusive, pra gente estar focado, o descanso é essencial, né? Faz parte do processo, inclusive, da criatividade, que a pessoa faça pausas, que ela descanse, que ela durma bem, que às vezes se desligue completamente. E o injustiçado sente culpa em sentir prazer, em se desligar de compromissos. Então, eu senti prazer em, sei lá, terminar tudo aqui e deitar assistir uma série. O injustiçado sente que ele tem que estar fazendo outra coisa que não algo que só dê prazer. Tem que ser algo ou institucional, tem que ser algo... eu tenho que assistir uma série, mas para fim de estudo. Eu tenho que assistir uma série para fim de documentário. E não necessariamente. A gente pode assistir uma série só por diversão, só por prazer, né? E o injustiçado tem muita dificuldade em relação a isso. A tia Marilza falou que lembra. E muitas pessoas têm dificuldade mesmo depois da live, né? Por quê? Porque começa a voltar no padrão de comportamento e esquece de praticar o que eu ensinei na live. Mas essa é uma das lives que estão salvas aqui e no YouTube. Então, quem quiser pode assistir lá. E aí, a número 6 é extremamente exigente consigo, ultrapassando seus próprios limites. Nossa, mas como assim? Por exemplo, é alguém que trabalha demais, então ultrapassa limite de sono, ultrapassa limite de fome, ultrapassa limite, às vezes até de ir ao banheiro, pode desenvolver uma cistite. Sabe aquela pessoa que fica segurando pra não ir, porque ela quer se concentrar no trabalho? Esse é um exemplo ótimo de como o injustiçado age. Número 7. Tô boa de conta, isso porque tá anotado, né? Me perdi nos números. Número 7. Essa pessoa acha que é sendo um perfeccionista que ela tenta ser justa. Tudo que ela quer é ser justa. Por quê? Porque ela se sentiu injustiçada. Ela acha que se ela diz ou faz algo que é perfeito, será necessariamente justo. Então, se ela pensa que ela fez algo que em algum momento não foi perfeito, ela tá sendo injusta com a vida e a vida está colocando o dedo na ferida dela, que é da injustiça. Por isso, a necessidade de ser perfeita o tempo todo. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem isso aqui, ó, carne e osso, né?
Nós somos reais, a gente não é de papel, a gente não tem coração de pano, de feltro, a gente é de carne e osso, né? Então, nós não temos como sermos perfeitos o tempo todo. Nenhum ser humano é, tá? A Ana Lia falou, tudo eu. Então, calma aí que tem mais, Ana Lia. A tendência é piorar. Número 8, dificuldade de receber. É alguém que faz muito para o social, para a vida, para o trabalho, para a família, mas tem muita dificuldade de receber. Por quê? Primeiro, porque ele se sente na obrigação de ele fazer, porque ele é muito rígido. Segundo, porque se alguém fizer, não vai ficar bom como eu faço. Então, tem os dois viés aí. Número 9, o medo de errar. E esse medo de errar faz com que a pessoa finja que está tudo bem, mesmo quando não está. Por quê? Vai que eu falo que não tá tudo bem e alguém acha que esse não estar tudo bem quer dizer que eu não sou perfeita. Como é que eu vou me expor sem ser perfeita? Então, são pessoas que dificilmente conseguem expor suas dores, dificilmente conseguem revelar suas verdades dolorosas. E verdades dolorosas que eu digo, gente, não precisa ser... Ai, meu Deus, eu não superei um luto. Como atendi um paciente ontem que falou sobre isso, de um luto que aconteceu há quase 15 anos, que ele não viveu e isso traz um bloqueio. E agora, depois de um ano de terapia, que a gente tá conseguindo... Ele conseguiu acessar isso, porque até então não tinha aparecido. Outras coisas, várias outras foram resolvidas e agora apareceu essa. Então, não é revelar uma coisa, uma informação dessa, até porque ele não tinha consciência, por isso ele não trouxe antes, porque era completamente inconsciente de tão traumática que foi a experiência. Mas seria, por exemplo, reconhecer que tem dificuldade de, sei lá, de cozinhar. Ai, não sou muito bom na cozinha. Não vai falar isso. Falar, me viro bem. Me viro bem. Entende? É essa a diferença. A Luana chegou, seja bem-vinda. A Lu falou, não sou muito perfeccionista, só não quero errar. Calma aí que você vai entender. Porque talvez, de fato, né, eu te conheço e sei que você não é uma pessoa extremamente detalhista, como eu sou, por exemplo, viu, gente? Melhorei muito, já contei isso em outras lives, inclusive no curso gratuito Você no Controle de Si, eu falei bastante a respeito dos meus comportamentos, né, como exemplo. Mas aqui, superei isso, né? Senão eu não estaria aqui fazendo live pra vocês nem a pau. Trazendo todo o conteúdo, porque eu ia ficar me cobrando demais a ponto de eu achar que nunca ia estar bom, que é o que eu fazia lá no passado. E aí, esse não querer errar, Lu, provavelmente tem a ver com o excesso de autocobrança, tá? Que você tem com você, mas que não te paralisa, não te impede de realizar. Então, vamos descobrir mais, que ainda tem mais algumas características aqui. E o que vai bater mesmo é analisar característica e padrão de comportamento, tá? O José Lucas entrou, seja bem-vindo, Zé. A tia Mariusa falou, esse é seu tio Mauro. Então, vocês estão vendo os rostinhos de vocês aí nas características, né? Por isso que eu falei que eu ia pôr dedo na ferida. A gente tá falando de feridas, não tem como não atingir aí, né? Alguém vai sair daqui meio baleado, mas calma, senta aí, pega o seu chazinho. Deixa eu ver, inclusive, se meu chá já deu uma esfriada. Sim, pega o seu chazinho, pega a sua cobertinha e... calma que a gente vai sarar essa ferida, tá? A Ana Lia falou, sim, eu não me permito errar, sou muito dura comigo. Isso é realmente algo que a gente vai entender o porquê que isso acontece, tá, Ana Lia? E outras coisas que eu preparei pra vocês, uma surpresa pra hoje. Espero que vocês queiram saber, porque já vou falar. Boa noite, Cris. Que saudade, quanto tempo. Seja bem-vinda. A Maeli falou, mateando, tô até me sentindo uma gaúcha. Mateando? Bah!
tome mesmo o mate, porque olha, só cuidado, né? Vou avisar o pessoal. E, gente, tô avisando por quê? Porque eu recebo muita queixa e muitas pessoas não têm essa consciência e não é por mal, é por falta de informação. Como eu falei, a gente não tem que saber tudo da vida, né? Mas se eu tenho conhecimento, eu vou falar pra vocês. O que acontece? Qualquer erva mate tem cafeína, tem estimulante. Então, o povo que fica tomando mate adoidado aí, cuidado se você tiver predisposição a ter insônia. Ah, mas por quê? Porque o mate com o calor, no caso, né? O chimarrão, ele potencializa e isso faz com que muitas pessoas tenham insônia. E eu tô falando porque eu trabalho com isso e muitos dos meus pacientes, quando trazem relato de insônia, está atrelado a consumo exagerado de bebidas quentes com ervas quentes, né? Com ervas que têm estimulante. Então, chá preto, chá mate, todos os chás escuros têm geralmente estimulante. Isso tem outras questões que daí, né, não sou nutricionista, não sou nutróloga, não sou médico, sou psicóloga, mas tenho um pouquinho de conhecimento em relação a isso também, e a parte terapêutica da função das ervas, né? E para mulheres que querem engravidar, por exemplo, é importante evitar o excesso de cafeína. Então, ou toma chá estimulante, ou toma café, porque tem essa interferência na nossa produção também, né? Então, título de curiosidade, vamos voltar pro tema. Quis compartilhar porque, de fato, no inverno eu tenho mais relatos de insônia por conta do mate e, né, o efeito diurético que tem. Ah, a Dani falou assim, às vezes eu deixo de fazer algo por medo de não ser perfeito. Eu já fui assim também. E isso só me causava dor, porque daí eu ficava horas e noites de sono que eu perdia fazendo. Na época da faculdade, eu nem sei como que eu tô aqui, gente. Porque eu não dormia praticamente. Eu dormia pouquíssimas horas e eu achava um desperdício dormir. Eu era uma pessoa que não conseguia descansar. Não. Se eu sentisse prazer em ficar na cama, pra mim era o fim do mundo. Eu comecei a sentir prazer em dormir não tem muitos anos, né? Tipo, tirar um domingo pra fazer nada, ficar na cama, era uma coisa que eu não fazia. Eu achava que isso era um pecado pra mim. Pra mim, não achava que era um pecado que a pessoa tinha que respeitar como algo bíblico, né? Mas pra mim, eu achava que era algo assim, completamente fora do que eu merecia, do que eu precisava. Que eu precisava estar o tempo todo ali fazendo pra ter perfeição em tudo. Então, me limitou muito. E hoje eu me permito desligar, me permito ficar sem responder mensagens um final de semana, um dia. Claro, né, que envolve meu trabalho, envolve questões do emocional de algumas pessoas, mas eu me permito também cuidar do meu emocional e me desligar. Só que, né, foram anos aí treinando, por isso que eu quero ensinar vocês aqui de uma maneira mais facilitada. Minha mãe chegou. Boa noite, mãe. Demorei, mas cheguei. Chegou na hora certa. Seja bem-vinda. A Cíntia falou, descobri uma erva pra dormir. Mulungu com capim-limão. Ah, eu adoro. Eu tocei o mulungu, mas é bom mesmo. E ele também ajuda, né, em tratamento da depressão. Então, tem várias ervas aí que são bem legais. E isso é uma coisa que eu tenho muita facilidade de entender sobre ervas. E é um conhecimento que eu acho que nasceu comigo porque ninguém me explicou. Eu só sei. Claro que daí eu estudo sobre, né? Mas é bem legal, Cíntia. E pro frio agora é uma delícia, né? O saborzinho do capim-limão eu gosto bastante. O cheiro que fica, o aroma na casa, eu amo. Boa noite, Ervin! Quanto tempo! Que honra ter você aqui, seja bem-vindo. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda, tudo bem? Então, vamos lá. Eu estava no número 9, que a pessoa tem medo de errar, por isso finge estar bem, mesmo quando não está, né? Número 10. Ela não se sente apreciada, né, por seu justo valor. Então, ela sente que nunca recebe o valor justo. Ela não se sente respeitada ou ela julga que não recebe tudo aquilo que ela merece. Da vida, do trabalho, das pessoas, do dinheiro, de tudo. Tudo que envolve a vida dela. Lembra que são características, não são todas que tem que bater com vocês, não são todas que vocês vão ter. E talvez tenha gente aqui que fala, nossa, eu não tenho nenhuma dessas. E tá tudo bem, tá? É pra ver se bate e anotar as que bate pra vocês fazerem a conta no final.
Número 11, procura a justiça e a correção a todo preço. Então, é aquela pessoa que eu atendo um paciente e um familiar, né, uma pessoa da família tem um filho. E essa pessoa é uma mulher e ela lida com a criança assim. Se no livro está que a criança tem 18 meses, né, 1 ano e meio, e essa criança tem que começar o desfraude, ela quer começar com a criança a todo custo, mesmo que seja inverno. Por quê? Porque ela é tão justa que tem que ser assim. Meu filho tem que ser assim, porque é assim. Tá dizendo aqui no livro, ó. A ciência diz. Então, meu filho tem que agir conforme a ciência diz. E eu tenho que ser carrasco o suficiente. Óbvio que ela não pensa nisso, né, gente? Ela pensa que ela tá oferecendo o melhor pro filho dela. Mas carrasca que eu digo porque todo mundo que trabalha com criança ou que tem experiência sabe que o melhor período para desfraude não é no inverno. Porque se a gente vai mais ao banheiro, tem que levantar de madrugada, levanta, gela. Imagina a criança que não tem esse controle consciente do esfíncter. Então, a tendência da criança fazer muito mais xixi, de dar trabalho, da criança ficar molhada, dela ficar doente, de lavar a cama toda noite, é muito maior do que no verão. Então, período quente, desfraude é mais fácil, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque para essa mãe, para ela tem que ser a todo custo a justiça e a correção. Então, se essa criança fez errado, não importa se é inverno. Ela tá errada. Vai levar um corretivo. Então, entende a rigidez que aparece nisso? Esse é o problema. Número 12. São pessoas que justificam-se o tempo todo. Ah, mas eu não sou uma pessoa que fico me justificando para todo mundo, mas eu tenho as outras características, Roberta. Então, pense se você não fica se justificando para si. Como assim? Então, por exemplo, sei lá, meu mouse, né, aquela hora no início, não queria funcionar. O que poderia vir se eu tivesse essa ferida aberta, né? O que poderia vir? Eu não falar pra vocês, mas na minha cabeça eu ficar, nossa, mas por que eu fiz isso? Ah, mas na verdade, inclusive eu troquei a pilha hoje, tá? Mas eu já troquei a pilha. Nossa, mas eu devia ter testado uma outra pilha. Nossa, mas não sei o que. Então eu ficaria me justificando ou pensando, não, mas eu troquei a pilha. O que eu tinha que fazer eu fiz, agora é o aparelho. E não sei o que. Então a pessoa fica num diálogo com ela que é tão tóxico que chega um momento que nada é perfeito. E ela não suporta viver com nada imperfeito. Fez sentido? Está fazendo sentido pra vocês? Número 13. São muito sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não conhecer essa sensibilidade e de não demonstrar isso aos outros. Então, é uma pessoa que tem tendência a se esconder para chorar quando consegue chorar. Essa é uma característica que já vem com o comportamento junto, né? Pega bastante. São pessoas que tendem a se esconder. A Cris falou, tão eu. Por um lado, eu fico feliz de saber que eu tô aqui trazendo um conteúdo que bate muito com vocês. Por outro, eu fico bastante... não vou dizer mexida, mas eu fico bastante sensível a olhar para quantas dores a gente tem que não são faladas, que não são vistas, que não são solucionadas, que não são saradas, né? Então, eu fico muito grata de poder estar aqui hoje falando sobre isso com pessoas que precisam ouvir sobre isso, né? Pra mim é uma honra, de verdade. E o que acontece? Número 14. O maior medo de todos é a frieza. Ela tem medo, né, de errar. Por quê? Se eu errar, como é que eu vou explicar? E se eu explicar, como é que eu vou suportar que a pessoa tá sendo fria comigo? Eu não vou saber lidar com isso. Então, esse é o maior medo, por isso que ela tenta o tempo todo agradar. Lembra o exemplo da mãe, que eu dei lá no início? É por isso, ela quer agradar o tempo todo porque ela não suporta lidar com a frieza. Ela não suporta ter que lidar com a cobrança do outro, porque ela já se cobra tanto que se ela continuar exigindo, né, ela exige tanto de si, e se o outro continuar exigindo dela na mesma proporção que ela acha que vai ser assim, ela não vai dar conta. Então, é melhor eu fazer tudo, não demonstrar nada, porque assim eu agrado o tempo todo, e evito lidar com alguma possível frieza de alguém. A Cíntia falou, eu já sou chorona. Ó, eu vou ler de novo, Cíntia.
Esconde-se para chorar. Não quer dizer que você não chora. Muito pelo contrário. Quer dizer que você é sensível. A característica, não sei se é o seu caso. A pessoa que tem a ferida da injustiça é bastante sensível. Então, ela tem uma tendência, sim, a ser chorona. Mas ela não chora na frente de qualquer pessoa. Ela se esconde para chorar. Então, aquela pessoa que tá todo mundo reunido em casa, causou uma angústia, ela vai, engole a seco, termina o almoço, vai pro banheiro, vai pro quarto, ou ela entra no chuveiro para chorar, né? Então, tem muito disso, de se esconder, tá? Beloá, Renata está aqui, seja bem-vinda. Que prazer tê-la aqui, Rê, boa noite. E aí, o número 15 e última característica, que agora daqui a pouco a gente vai para os comportamentos, é muito difícil para a pessoa que foi, né, que se sente injustiçada, compreender que agindo com muito rigor, segundo os próprios critérios dela, que são de muita rigidez, ela também pode cometer injustiças, como eu dei o exemplo dessa mãe. Não é por mal, mas muitas vezes essa mãe é injusta com uma criança de achar que a criança tem que corresponder ao tempo rígido de um livro. Sendo que a maioria dos livros hoje falam de 18 a 20 meses, né? De 12 a 16 meses, de 12 a 18 meses. Então, é um período flexível, é uma coisa que a gente não pode falar com rigidez sobre desenvolvimento de ninguém. É a mesma coisa que eu chegar aqui pra vocês e falar assim, nossa, mas vocês já me acompanham há tanto tempo, deviam saber isso. Como é que vão saber se eu nunca falei sobre isso? Se não tem pessoas falando sobre isso? Só se, né, pegarem aqui, ó, aquele objeto, né, bola de cristal, porque não tem outra forma de saber. Não tem. A criança não tem que aprender tudo de uma hora para outra, porque não tem. Ela não está preparada para isso, né? O processo de aprendizagem, processo de amadurecimento, processo de desenvolvimento é processo. Cada um vai viver o seu no seu tempo, tá? A Rê falou, errou, ótima noite, cheguei meio atrasada pelo jeito. Tá tranquilo. A gente foi pra parte 1, tem mais 2, então chegou na hora certa, né? Eu digo que não importa a hora que a pessoa chega, ela chega na hora que ela precisa, ou que ela tem alguma coisa pra compartilhar aqui, ou que ela tem alguma coisa pra absorver, ou porque ela vem trocar uma energia com a gente aqui, tomar um chá, brindar no nosso encontro de toda terça. Então, seja bem-vinda. Puxe sua cadeira e se sente conosco. Então, gente, resumindo, 2 palavras que resumem as características e o padrão de comportamento do injustiçado é perfeccionismo e criticismo. É uma pessoa extremamente crítica consigo e com o mundo, né? O mundo interno e o mundo externo. E o traço, né, de perfeccionista também em relação a si, em relação ao mundo, tá? E aí eu quero saber, eu falei 15 características mais a característica da infância e da vida adulta, e agora, né, 2 características principais ali para fechar. Então, ao todo 17. Quantas bateram com vocês? Me contem. Tô sentindo falta de uns rostinhos hoje aqui, do pessoal que bate cartão. Imagina, Rê, seja bem-vinda. Quantas características pegaram pra vocês? Quero saber. Ah, mas por quê? Porque eu quero ter noção do quanto de ferida eu tô expondo aqui. A Lu falou bem umas 10. Uau! E de verdade, pra mim, olhando todas as... até agora, né? Que eu vou acompanhando com vocês aqui, mas eu vou estudando e olhando pra mim, olhando pros meus pacientes, pra tudo que eu vou, né, aplicando na minha vida. E eu falei, essa... sem dúvidas, é a que mais me feriu, a que mais me machucou. As outras foram muito pontuais, assim, eu diria. Essa foi a ferida que me acompanhou, diria que uns 27 anos da minha vida, né? Os últimos 3, ela vem sendo curada, vem sendo tratada. Mas foi por muito tempo. E aí, eu quero saber, quem quer saber, né? Quem quer acompanhar, a Ana Lia falou 7. A Cris falou muitas. Tá tudo bem, gente. Agora vai piorar. Por que que vai piorar? Calma. Porque a gente vai entrar no tópico 2, que são os comportamentos de um humilhado e como isso tá te afetando. Então, vai ficar mais visível, tá? Então, número 1.
A pessoa, né, apresenta como comportamento querer sempre uma solução rápida e imediata para um problema, sem avaliar primeiro. Então, a tendência lembra que ela tem dificuldade de reconhecer que ela tem um problema. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que eliminar o mais rápido possível, tem que ser imediato, porque eu não posso ter um problema. Eu tive um problema e eu não falo isso pra ninguém. Então, tá tudo certo. Então, ela tem que resolver o mais rápido possível. Entende? Então, esse é o primeiro comportamento que se destaca. E não, lembra que não é pela ordem, tá? De 1 a tanto. Aqui a gente vai falar de 7 comportamentos padrão. Mas eu tô falando, só enumerei pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem e anotarem aí, tá? A Cíntia falou 6, a Andrea falou muitas. E a Dani falou daqui pra frente, só pra trás. É tipo isso. Tô rindo, mas agora é de nervoso, que eu tô achando que vocês vão falar, eu não volto naquela live, não. Daqui pra frente é só pra trás, mas depois a gente para, engata o neutro no carro e põe ali primeirinha de novo pra seguir, tá? Então fiquem tranquilos. Engatou a ré, daqui a pouco a gente vai paralisar esse carrinho em movimento aí. Então, número 2 dos comportamentos. A pessoa que traz a ferida da injustiça se recusa a tomar medicação ou ir a médico. Então, é uma característica, tá? Não quer dizer, não, eu tomo remédio numa boa. Não tem essa ferida. Não. Nem todos os padrões, nem todas as características vão bater com você, ou comigo, ou com qualquer pessoa, tá? Então, vai analisando. A Regina falou, fico com 10. Então, 10 é um número bonito, né, Regina? Vamos pensar, então, como que a gente vai curar esses 10 aí. E por que eu tô trazendo pra vocês dessa maneira? Por que eu tô, né, enumerando? Por que eu tô pedindo pra vocês anotarem? Primeiro que isso fixa o conhecimento e o aprendizado, né? A gente tem uma porcentagem de capacidade que é multiplicada de aprender quando a gente ouve e escreve. Então, vocês estão me ouvindo, quando escrevem, reforça essa informação no cérebro, porque além de escrever, você lê. Então, são 3 estímulos simultâneos que fortalecem o aprendizado. Mas, além disso, é para que depois, quando a gente encerrar isso aqui, você pegue seu caderninho aí, igual eu tenho os meus, né, do emocional. O meu tá lá na mesa, inclusive, que eu tô fazendo um curso todo dia de manhã, eu assisto aula. Quando eu tomo meu café, eu mexo nas emoções. E aí, anotar aí no seu caderninho e depois olhar e falar assim, essa daqui eu vou começar a trabalhar a partir de agora, do jeitinho que a Roberta falou lá e do jeitinho que eu entendo que eu preciso, tá? Isso é muito subjetivo. Por isso que cada um de vocês tem que fazer as anotações de vocês, tá? E aí, a Dani falou, não sou eu essa. A Luana falou, não mesmo, irmã. Na hora eu pensei em você, Dani, por isso que eu falei. Porque, de fato, você não tem problema com isso. Eu tinha uma dificuldade tremenda para tomar medicação, que eu olhava pra cartela, assim, creme, né? Mas vamos supor que era uma cartela de remédio. Eu olhava, já começava a me embrulhar o estômago. E aí eu tomava, me dava ânsia. Então, algumas vezes eu vomitava. Remédio forte, assim, eu vomitava. Não vomito mais, tomo remédio numa boa, mas também não fico me entupindo, né? É uma questão que eu tenho o acesso hoje e consigo tomar quando preciso, mas não me entupo de medicação. Número 3. Aceita coisas que gostaria de rejeitar por medo de ser injusto. Isso que eu falei que eu ia contar pra vocês. A minha história, né? Essa é a principal pra mim. Eu achava, por exemplo, alguém vem e me dá... Inclusive essa caneta eu ganhei, não sei de quem. Alguém vem e me dá uma caneta. E eu posso não gostar. Eu, particularmente, gosto de caneta ponta fina. Essa não era ponta fina. E não era porque ela acabou hoje. Mas era mais ou menos. É uma ponta média. Eu gosto de média para fina. Ok. Se eu ganhasse da pessoa, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, falou, ai, Roberto, olha essa caneta, que bonita. Eu falo, nossa, bonita mesmo. Ai, que é pra você? Eu quero te dar de presente. Senti vontade de te dar. Eu pegava aquilo e eu achava que eu tinha a obrigação de agora só usar essa caneta porque eu ganhei da pessoa e aquela pessoa tá do meu lado todo dia. Ou muito frequentemente. E eu não conseguia não usar. O pior não é eu aceitar. O pior era que eu não conseguia deixar à vista.
podia ser um objeto, e eu não conseguia me desfazer de coisas que eu ganhava. E então eu tinha muita coisa na minha casa. Isso foi até 2018. Quando eu fiz uma mudança e eu falei, eu vou eliminar muita coisa. E eu tinha dó. Tinha um vaso de flor que eu ganhei da avó da minha amiga, que já é falecida há anos, e eu não conseguia doar. Não era me desfazer sem emoção nenhuma. Mas ser grata porque ela me deu, porque aquele objeto foi legal, mas que já não tinha mais a minha cara, já não combinava mais com a minha casa. Eu já não suportava mais olhar pra ele, mas eu não podia doar porque eu ganhei da avó da Jana. Então, entende que é uma coisa assim com a pessoa que te deu. Por quê? A frieza, né? Se eu for fria, imagina. A avó nem existe mais, coitadinha, já morreu faz anos. Então, eu era muito assim, muito mesmo. A Luana falou número 3. Eu também. Ah, a Regina disse que é o item 10. Agora eu entendi, Regina. Tudo bem, então anota ele aí, porque foi o dedo na ferida pra você, né? E aí, a número 4. A pessoa coloca a razão acima das emoções, então traz essa rigidez sempre por achar que a razão tem que prevalecer a emoção. Então, é uma pessoa que vai trazer a rigidez para muitas coisas sem o equilíbrio do emocional e o racional, tá? E vai sofrer, principalmente com as consequências de ser uma pessoa muito rígida e nos relacionamentos íntimos, amizade, trabalho, família, casamento, filhos, vai ter problemas. Por quê? Porque vai ser sempre muito rígido, cobrar demais e exigir demais e dificilmente as pessoas vão corresponder a essa expectativa, né? A Dani falou, essa sou eu. É muito engraçado, né? Assim, é ruim, mas é bom. É bem o daqui pra frente, só pra trás. Número 5. A pessoa subestima a si mesmo, a si mesma, e entra em processo de autossabotagem no momento de conquistar alguma coisa. Então, sempre que ela tá prestes a conquistar, por exemplo, uma promoção, ela pensa, mas não sei se seria o momento, eu não sei se agora eu tô preparada, eu não sei se é o momento de eu assumir esse compromisso, eu não sei se acho que eu tenho que fazer um curso antes. E ela fala isso pra quando chamarem ela pra subir ela de carga. Ela fala, eu preciso fazer um curso primeiro, aí depois que eu terminar esse curso, aí a gente conversa. Pode promover o fulano primeiro, depois é a minha vez. Por quê? Porque ele sente que ele não é perfeito o bastante ainda. Tá? E aí, entra o número 6. Essa pessoa espera pelo reconhecimento de perfeição que ela acha que tem que ser muito relativa ao que ela acabou de executar. Então, por exemplo, eu acabei de... Nossa, isso acontece toda semana, gente. Eu sou muito grata. Eu finalizo a live, alguém me manda mensagem. Nossa, porque a live de hoje foi muito legal. Nossa, porque falou comigo. Nossa, porque o seu jeito de falar me tocou. Nossa, porque eu vou mandar para um amigo. Nossa, porque eu convidei uma amiga que te elogiou bastante. Mandam mensagem, mandam áudio, mandam mensagem de texto que um amigo mandou pro outro que foi convidado para vir aqui. E toda semana eu recebo depoimentos. Eu amo e sou muito grata por isso. Muito mesmo. Mas não quer dizer que se em alguma semana eu não receber, eu sou menos suficiente por isso. Ou que eu tenho menos valor por isso. Ou que meu conteúdo deixou de ser importante, de ser relevante, de tocar as pessoas por isso. E quase toda semana, na verdade acho que até hoje toda semana, é sempre depois da live. Geralmente é um dia que eu durmo mais tarde, porque termina a live e eu fico recebendo várias mensagens. Mas eu acordo na quarta-feira com mensagens ainda. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque de alguma maneira as pessoas são tocadas com os assuntos que eu trago aqui. Mas não quer dizer que essas pessoas têm que reconhecer exatamente logo após eu executar, ou que as pessoas têm que reconhecer. Eu entendendo que eu tô aqui trazendo o meu melhor pra vocês, eu preparo no final de semana já, eu dou uma relida, né, durante aqui na segunda, na terça, vejo se tem alguma coisa, incremento, pesquiso mais autores, eu vou atrás de informação de conteúdo e eu monto um roteiro aqui de 3 páginas pra vocês. E qual é o segredo disso? Nenhum. Eu faço isso porque eu escolhi fazer isso e eu amo fazer isso. Se alguém falar assim, nossa, mas
não tô gostando desse tema aí, desses temas aí por último das lives. Tudo bem, eu fiz uma votação aqui ao vivo e quem me acompanha teve o direito, o privilégio de escolher junto comigo e votou nisso. Então, não vai me ferir, não vai me diminuir, e eu não vou achar que eu tô sendo menos reconhecida por isso, que eu tô sendo menos validada, menos valorizada por isso. Porque eu sei do quanto eu preparo e eu sei o quanto isso acessa as pessoas, né? Mas se algum dia acontecer, e pode ser que tenha acontecido já de eu não receber nenhum comentário, e nem lembro, porque eu pego os que marcaram, né? Então, mas é realmente toda semana eu recebo. E eu sou muito grata por isso mesmo, principalmente por continuar tendo vocês aqui comigo, né? Mesmo agora, com o frio que o povo deu uma sumida, quem tá aqui, tá aprendendo. E tá crescendo junto, né? Porque daí eu recebo depoimento, eu recebo mensagem. Nossa, eu tô conseguindo praticar aquilo que você falou há 3 meses atrás. Nossa, aconteceu tal mudança na minha vida. Isso não tem valor pra mim. É, assim, fantástico, sabe? Eu penso, eu nasci pra fazer isso. Pra ajudar pessoas a se reencontrarem, a se melhorarem, a se redescobrirem, a se alinharem, a transformarem suas vidas. Claro que numa live de 1 hora por semana, né? Eu não vou conseguir te trazer toda a informação que eu gostaria, mas é o suficiente para uma vez por semana para quem não está acompanhando nada, não está fazendo uma terapia, ou faz terapia e vem aqui pegar um complemento. Enfim, isso para mim é muito gratificante, mas a pessoa tem essa dificuldade, então ela fica esperando. Seria a mesma coisa que eu terminar a live e ficar com o telefone aqui na mão. Ai, será que alguém vai mandar? Ai, ninguém falou nada. Ai, ninguém postou. Inclusive, vou convidar vocês a fazerem um print da live de hoje. Ai, ninguém não sei o que. Ai, ninguém não sei o que lá. E ficar lá me martirizando porque ninguém viu o meu valor, ninguém reconheceu o meu trabalho, ninguém isso ou ninguém aquilo, tá? Então, vejam se isso pega aí pra vocês. Ficar esperando sempre. Fez um almoço, sabe aquela pessoa que faz a comida? E aí fica... A pessoa deu uma garfada, né? Fez um suco. Nem terminou de engolir o outro tá. E aí, ficou bom? Gostou? Nossa, nem fala que gostou, né? Fiz com tanto amor e carinho. Tem essa pessoa na família de vocês? Ou você é essa pessoa? Analisem. Boa noite, Jackson. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. E aí, número 7. A pessoa quer mostrar trabalho pelo medo de ser visto como preguiçoso. Então, não só ela trabalha demais, como ela quer mostrar trabalho. Ela quer mostrar que ela trabalha bastante, ela quer mostrar que ela se mata. E não é assim, ela quer mostrar dizendo, eu trabalho 12 horas, 15 horas por dia. É mostrar no sentido de, olha aqui, eu fiz isso, hoje eu fiz isso. Tá vendo que legal? Eu sou legal? Fale que eu sou legal. Entende? É nesse sentido que ela quer mostrar para não verem ela como preguiçosa, mas essa pessoa também quer o reconhecimento de que ela é aquilo que ela quer ser, que é perfeita, né? E nem sempre as pessoas vão validar isso. Primeiro, porque nós não somos perfeitos. Segundo, porque as pessoas cansam de ficar o tempo todo fazendo algo que deveria ser nosso, né? Esse alto valor, essa valorização deve vir de dentro, tá? Meu pai falou, tem sim, meu amigo Pedrão. Fica esperando ali. E aí, gostou? Foi bom? Não sei o que. Nem dá tempo de você respirar, nem dá tempo de sentir o sabor da coisa, né? A pessoa já faz uma pressão. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu ver que horas são. Tá. Eu separei pra vocês algo que a autora fala e que outros, né, outros sites que eu pesquisei falam também. O dela tem o livro. Eu coloquei aqui, né, curiosidades sobre hábitos alimentares, porque na verdade são padrões de comportamento sobre os hábitos alimentares da pessoa que carrega a ferida do injustiçado. Só que o que acontece? São vários, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 itens e um pouquinho mais extensos, que eu acho muito interessante para vocês se analisarem aí. Só que se eu falar disso, vai ultrapassar muito o horário. Então, eu quero fazer uma votação com quem tá aqui. Se vocês preferem que eu fale isso agora e depois eu falo sobre o item 3, que é como sarar a dor do injustiçado e libertá-lo dessa prisão emocional. Ou se eu falo agora sobre como sarar essa dor. E, por último,
eu encerro falando sobre essas curiosidades a respeito, que na verdade não são curiosidades, são padrões de comportamento sobre os hábitos alimentares. Mas por que eu coloquei como curiosidade? Porque é um complemento, tá? Mas é um complemento porque senão ficaria muito extenso. O que vocês acham? Mandem aí, que vocês que mandam aqui. Hoje vocês mandam e eu obedeço. A Diana falou, item 7, não espero mais nada de ninguém. Aprendi que a melhor companhia é a minha mesma. Ótimo, Di. Mas veja se você praticava isso, né? De querer mostrar trabalho pelo medo de ser vista como preguiçosa. Ou de querer mostrar que você está fazendo coisas. Sabe a pessoa que fica falando muito? Analise, né? Analisem. Boa noite, Salomão. Chegou. A Dani falou, primeira cura do injustiçado. Tá. O Jackson falou 7. Tá, então pegou o padrão de comportamento 7, né? Que quer mostrar o trabalho pelo medo de ser visto como preguiçoso. Eu tenho um paciente que é muito engraçado, assim, tem muito a ver com isso. A gente vem trabalhando e agora ele já consegue relaxar. Mas pra ele era uma coisa inconcebível pensar que ele ia sentar no sofá, colocar o pé pra cima e mexer no celular. Por quê? Porque ele achava que ele tinha que mostrar, ele tá trabalhando em home office, né? E todo mundo na casa também. Que ele tinha que mostrar pra família que ele tá o tempo todo trabalhando. Então ele não podia sentar no sofá da sala e ficar fazendo um nada, relaxando em algum momento. Ele tinha que mostrar trabalho o tempo todo. Então, olha o prejuízo disso pro nosso emocional, pro psicológico e o quanto é o número 7, né? O Jackson falou atrasado, Salomão. Tá tudo bem, gente, é um encontro, né? Não é sala... Embora seja um espaço de aprendizado como uma aula, tá mais tranquilo, né? Pode assistir aí no conforto da sua casa, com seu chazinho, com a sua cobertinha. A Cíntia falou número 1. Então, bora lá. Eu vou falar primeiro sobre como sarar a dor do injustiçado e libertá-lo, e depois a gente retorna, então, sobre os comportamentos e hábitos alimentares da pessoa que possui a ferida da injustiça, combinado? Por mais que a pessoa haja na rigidez o tempo todo, né? É chamado de rígido o ser, né? A pessoa que tem a ferida, que carrega a ferida da injustiça. Então, por mais que o rígido tente o tempo todo se controlar fisicamente, a causa dessa necessidade de controle dele vai além do físico. Então, não é só se controlar fisicamente em relação à comida, em relação à bebida, em relação a estar aqui no ambiente de trabalho. Mas enquanto isso, a causa disso for inconsciente, essa tentativa dele de ficar se controlando no externo, que é o físico, vai ser em vão. Por quê? Porque ele tenta o tempo todo controlar o emocional dele. Ele não tem um equilíbrio entre razão e emoção. E o que isso faz? Faz com que essa pessoa não consiga acessar com profundidade, então ela fica sempre no superficial. E não quer dizer que é uma pessoa de emoções superficiais, ao contrário, é uma pessoa que sente muito, mas reprime muito essas emoções. E o que acontece? Ela tenta controlar demais o externo e para suprimir, para sufocar o emocional, tá? E quando a gente espera que a realidade seja algo diferente do que de fato ela é, a gente entra numa situação de sofrimento desnecessário que nós mesmos nos colocamos. Então, olha que louco, né? Parece masoquismo. Porque eu me coloco numa situação onde eu me cobro demais, onde eu exijo demais, onde eu acho que tudo tem que ser perfeito, e eu quero que as pessoas reajam a isso. Só que eu não dou espaço pro emocional, mas eu quero que as pessoas emocionalmente se conectem a mim. Me elogiem, entendam caso eu cometa algum erro, não me punam, mas eu puno todo mundo. Eu sou rígida com todo mundo. Entende que é muita injustiça? E qual é a maior ferida? Ser injustiçado. Ele tem tanto medo de cometer uma injustiça que ele comete através da rigidez. E quando a pessoa aprender, né? E só quando essa pessoa aprender. Então, se é pra você, só quando você aprender que a flexibilidade é necessária pra gente alcançar uma vida real,
com objetivos, com atividades, com conquistas reais, né? Dentro dos nossos limites humanos, de carne e osso, é que o injustiçado vai experimentar viver a vida com a inclusão de riscos, de acertos, de erros, uma vida normal, né? Como todo mundo. Quando ele entender que ele não precisa estar numa gaiola o tempo todo rígido ali, vivendo num mundinho da perfeição, porque esse mundo não existe, só existe na imaginação dele. A Cris falou, verdade, concordo plenamente. E o Jackson falou, minha esposa vai entrar. Ai, que legal! Marta, seja bem-vinda. Que bacana, Marta, ter você aqui. E aí, o que acontece? Né? Se você aí se permitir ser humano, compreender qual é a motivação, que é o que a gente entendeu aqui. Nós entendemos a origem, de onde começaram esses comportamentos. De por que você aprendeu que ser perfeito é bom. Por que você aprendeu que você não pode ser criticado, por isso que você não pode errar. Porque lá atrás tinha alguém te criticando muito e isso era algo que te feria demais, né? Que fez com que você se sentisse injustiçado ou injustiçada. Mas se você permite que você seja humano, passível de erros, passível de acertos, e compreender qual é a motivação de você agir assim, e maior que isso, entender qual é a sua responsabilidade a partir de agora nisso, porque o que aconteceu com a gente lá atrás, a gente não tem como mudar. Mas agora que vocês têm consciência, porque tudo que eu fiz até agora era trazer a consciência para vocês do padrão de comportamento, das características desse padrão, das características dessa ferida, né? E por que eu falo do padrão depois das características? Porque quando eu falo das características, é como se eu falasse de uma maneira superficial. Quando eu falo de padrão, é aquilo que se repete. Então, geralmente, são coisas que pegam mais profundamente, né? Que é o que a Denise mandou. Daqui pra frente, só pra trás. Só piora. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que, se isso acontece com ela, qual é a responsabilidade dela hoje, como adulta, responsável por si e única pessoa capaz de mudar a própria vida, o que ela vai fazer a partir de agora? E aí sim ela vai poder entender e permitir a si mesmo aprender com seus erros, com as suas experiências e conseguir crescer, né? Ainda mais com seus acertos, porque quando a gente se permite errar, a gente se cobra menos, dá mais espaço para acertar. Estão entendendo a matemática aqui? Matemática da psicologia, tá? Se eu me cobro menos, eu fico mais flexível. Ficando mais flexível, eu entendo que se eu errar, faz parte do jogo. Se eu erro, eu não vou ficar olhando para o erro. Eu vou olhar para o erro, ver onde eu errei e eu vou focar a minha energia, ao invés de ficar aqui me culpando, me chicoteando, eu vou pegar essa energia e vou focar em acertar. Então, eu produzo muito mais, eu passo a acertar muito mais porque eu me permito errar. Porque eu aprendo com o erro. Se eu uso o erro como algo para me torturar e eu não extraio o aprendizado daqui, eu menos acerto. Tenho menos chances de acertar e mais tendência a não aprender a lidar com os erros e não aprender que eu sou humana e passível de erros. E erros que eu falo, gente, pode ser um erro muito bobo. Por exemplo, como... sei lá. Eu costumo deixar as coisas, né, para as refeições, principalmente para almoço, meio preparadas. Então, é só descongelar o potinho ali e tá pronto. E acontece, às vezes, de eu esquecer um dia antes de descongelar. Não gosto de descongelar no micro-ondas. E a pessoa não vai aceitar nunca aquilo. Se eu faço isso uma vez, Roberta, qual é a minha reflexão? Bom, faz muito tempo que isso não acontece, mas aconteceu uns meses atrás, quando eu tava com muita coisa. E qual foi a minha reflexão? Eu preciso me cuidar. Eu preciso entender que eu também preciso de tempo para me organizar com a minha alimentação, porque já tá pronto, é só tirar, né? Então, é um cuidado mínimo que eu não posso deixar de ter comigo. Então, a reflexão é, eu preciso ficar mais atenta a isso. Eu não vou ficar me chicoteando, eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar nada. Porque não vai mudar, eu já não tirei. Entende? Essa é a questão. Então, é entender que com as suas experiências, com os seus acertos e possíveis erros,
Quando você começa a entender que você é ser humano e que você erra, você tende a acertar muito mais e errar muito menos. A matemática é essa, da crescente invertida. E o que isso quer dizer? Que você vai poder se permitir ser uma pessoa real, ser uma pessoa que é mais flexível, que se cuida mais, que se permite mais, sabe? E isso vai te trazer mais leveza para a vida, vai te trazer mais momentos agradáveis do que momentos onde você fica ali com um chicotinho todo dia, o dia inteiro, né? Ou que o tempo todo tá ali usando ou dentro da gaiola, né? Ou usando realmente uma couraça. Sabe o que é couraça? Como se fosse uma roupa de couro bem justa mesmo, como se fossem vários cadarços, assim, amarrado numa rigidez onde pra eu me movimentar, eu tenho que fazer isso aqui, porque eu não consigo. Então, olha o trabalho que dá fazer isso do que eu fazer isso. Uma coisa leve, simples, movimentos sutis. A pessoa com uma couraça não se permite. Então, eu não me permito ter um errinho pequeno para eu ter um acerto grande, né? A Cris perguntou, será que no meu caso o fato da minha mãe ter me deixado quando eu ia completar 1 ano de idade pode ter interferido? Pode, mas a gente tem que ver como você cresceu. Você cresceu tendo uma pessoa que cumpriu esse papel de mãe? Quem você chamava de mãe aos 5 anos de idade, por exemplo? Isso vai interferir tanto quanto. Porque quem cobrou demais foi essa figura que representou o cuidado materno, tá? Não foi a mãe que abandonou. Aí entra a ferida do abandono. Inclusive, tá salva essa série aqui, tá, Cris? Se você não assistiu, assista a ferida do abandono, porque eu acho que vai fazer bastante sentido com você. Pra você, tá? O Jackson falou, nossa, kkk. Nossa o quê, Jackson? Deixa eu entender. Castron, seja bem-vindo. Castrocom. Nossa, eu li Castron. Castrocom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, eu preparei aqui 3 passos para resumir como vocês vão sarar a ferida da injustiça e como se libertar dessa prisão emocional. Tudo bem? Então, anotem aí. Número 1, aprenda a se permitir. Ai, como, Roberta? Um dia de cada vez. Hoje é fazendo algo novo que você talvez nunca tentou. Ai, não consigo... Eu tenho pacientes que têm problema com isso. Não se arriscam fazer nada de diferente na cozinha porque tem medo de errar. Então, se é o seu caso, vai lá e inventa uma... Inventa não, né? Pega uma receita que você gosta, um prato de comida que você gosta e se organiza para preparar essa refeição. Não vai ficar igual ao do MasterChef, mas vai ficar um prato bom. E se não ficar, vamos tentar uma próxima, né? Então, entender que é se arriscar nesse sentido, se permita. E se permita correr risco, se permita errar, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. A criança cai quantas vezes até ela aprender a andar sozinha, sem escorar nas coisas? Inúmeras, inúmeras. Ah, mas vai ficar com trauma. Pode ser que fique por um tempo, mas ela vai precisar da independência dela, ela vai precisar aprender a superar isso. E se a criança aprende, imagina a gente que tem recurso muito maior para isso, que já tem um cérebro todo formado. E que está aqui numa live tendo todo o aprendizado necessário com passo a passo. Não tem desculpa. Entende que não tem mais para onde fugir? Depois que você veio aqui, tá lascado. Vai ter que mudar isso. Vai ter que curar essa ferida. E não tô dizendo que vocês são obrigados, tá, gente? Tô dizendo que se você tem a informação, você tem o conhecimento, o mínimo que você pode fazer por amor a si mesmo, por amor a si mesma, é aplicar tudo isso na sua vida, se isso aqui te fere, tá? Então, entender que o nosso processo de aprendizagem vai até o final da nossa vida. E se em algum momento a gente cometer algum erro, tropeçar, errar a mão, nossa, aconteceu uma vez comigo uma coisa que eu fiquei indignada, e era na época que eu ainda me cobrava demais. Eu já estava em cima do laço, assim, para trabalhar, não estava atrasada, mas eu tinha tudo cronometradinho, o horário para sair de casa. E eu fui passar o café, que eu sou cringe, e eu tomo café. Fui passar o café e fui lá terminar de calçar o tênis. Quando eu voltei, eu tinha coado só água. Eu não coloquei o pó de café. E eu fui trabalhar indignada. E eu falava pra minha amiga, viu? Na ida ainda, a gente se encontrava pra ir junto de carro, porque era muito longe. E aí eu falava, viu, eu coei o café sem café. Como que alguém faz isso na vida?
Onde é que tava a minha cabeça? Ela falou, eu já fiz isso, né? Já esqueci de pôr o açúcar que ela coloca na água, já esqueci de pôr o café, já esqueci de ligar a água, o gás, né? Pra esquentar a água e ficar lá esperando. E eu fiquei, mas como assim alguém faz isso? É o café que vai ser coado. Se eu não coloco o café, o que vai ser coado? A água? Eu fiquei indignada. E se isso acontecer hoje, eu vou rir. E eu vou falar, nossa, onde que você tá com a cabeça, Roberta? Vamos voltar. E eu vou tentar entender o que tá tirando a minha atenção, roubando a minha atenção ali. É isso. Não vou ficar me culpando, não vou ficar me martirizando. E claro, né, vou buscar tomar meu café. Mas entende que é isso? É entender que não vai ser o fim do mundo. Seja se, não vai dar tempo de eu coar, de eu esquentar outra água e fazer, eu passo no caminho, compro café na padaria e tomo no caminho. Pronto, né? Não vai ser o fim do mundo. Tem solução para isso. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carla. Os Carlos chegaram. Sejam bem-vindos. Que prazer ter vocês aqui. O Jackson falou, totalmente amarrado na camisa de couro. Erro, mas não gosto. Tem muito a ver, né, com essa rigidez aí, com esse excesso de cobrança. E lembrem-se que duas características que resumem o injustiçado, né? E são elas, o perfeccionismo e o criticismo. É uma pessoa muito crítica consigo e com a vida, tá? E aí, passo número 2. Aprenda a aceitar ajuda. Estou falando lentamente para caso alguém tenha dificuldade, fazer aqui uma leitura labial, porque vocês precisam, assim como eu precisei aprender, a aceitar ajuda. E aí o passo número 3 está diretamente ligado a isso, que é aprenda a pedir ajuda, que eu acho que é o mais difícil, pelo menos para mim era. O mais difícil não era alguém falar assim, viu, precisa de ajuda? Eu pensava pra responder e algumas vezes falava, não, eu dou conta sozinha. E já aconteceu esses dias, inclusive, mas realmente eu não precisava, né? Mas poderia ser. Eu tinha ido comprar a ração da Belinha e é uma razão. Um pacote de ração de 15 quilos que eu comprei. Geralmente eu comprava de 10. Mas estou treinando, né, gente? Então tô aqui fortinha. E aí... eu fui descarregar e um vizinho passou e falou assim, precisa de ajuda? E era um domingo. E eu falei, não, tá tranquilo. Aí ele, tem certeza? Eu fechei o porta-malas, eu peguei do porta-malas, fechei o porta-malas, abracei o saco, só que eu abracei pra ficar mais confortável, porque eu não vou sobrecarregar um lado só. E abracei o saco e vim. E daí ele, tem certeza? A hora que ele viu que eu abracei o saco, ele perguntou, tem certeza? Eu falei, tenho, tá tranquilo. Mas se eu precisasse, eu pediria, obrigada. Porque de fato eu pediria. Hoje. Mas há muito tempo atrás, eu não conseguiria pedir. E se alguém me oferecesse de antemão, eu ia falar, não precisa, eu dou conta. Eu dou conta. Porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu já era adulta. Adulto faz tudo. Só que a gente precisa de ajuda. Não é porque eu sou adulta que eu tô usando aqui, ó. Por baixo não tem o uniforme da Mulher Maravilha. Por baixo tem uma blusa de lã. Pra me esquentar, porque inclusive eu sinto frio. E eu preciso de ajuda. Eu preciso aqui, ó, de reforços, né? Por quê? Porque eu sou humana. Então, reconhecer isso é um passo. Mas aprender a aceitar e aprender a pedir ajuda, eu acho que é a parte mais difícil. Pra mim foi, tá? E quando eu aprendi a fazer isso, a vida melhorou. E não foi assim no passo de mágica, não, tá? Fiquei assim, ó. Literalmente, treinando, andando de bicicletinha. Aprendi a subir na bicicleta, comecei a andar de rodinha, comecei a soltar a rodinha, caí várias vezes, chorava várias vezes quando eu via que eu precisava de ajuda. Chorava. E pensava, meu Deus, por que eu não dou conta? Eu tenho que dar conta. E eu não dou, e tá tudo bem. E eu não dou, e não quer dizer que eu nunca vou dar. Eu não dou conta, por exemplo, de um dia fazer tudo que eu preciso e ainda cuidar da casa, e cuidar da comida e ser a Mulher Maravilha, né? Ter qualidade de vida, dormir 8 horas por noite, treinar, me alimentar bem, trabalhar 8, 10 ou 12 horas por dia e chegar no final do dia e fazer associável. Eu vou estar cansada. Não quer dizer que eu não vou estar bem, não quer dizer que eu não vou conversar, não quer dizer que eu não vou ser agradável. Quer dizer que eu vou estar cansada. Estar cansada faz parte do jogo. A gente precisa aprender a descansar e recomeçar, né? A Luana falou, tomar água coada faz bem. Não faz.
Água filtrada faz bem, água coada, quente, na garrafa de café ia ficar com cheiro de café. Meu Deus do céu, não consigo nem imaginar. O meu cérebro queria café. Café tem? Não tinha. Tinha água. E o pior, eu deixei ali e fui calçar o tênis. Quando eu voltei, sabe quando você volta e tem alguma coisa faltando? Era o cheiro do café. Não tinha café. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Gente, a surpresa, né, que eu já falei pra vocês o que era o plus aqui. Eu sei que tem gente que, é tarde ou qualquer coisa assim, mas é bem interessante. Então, sigam os 3 passos, né? Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Hashtag dúvida, manda aí. Cris, fez sentido pra você a pergunta? Quer mandar uma dúvida? A hora é agora. E aí, eu vou falar pra vocês sobre as informações a respeito dos hábitos alimentares da pessoa que tem a característica, que tem a ferida da injustiça, né? Quais características ela apresenta em relação aos hábitos alimentares? Eu achei muito curioso mesmo, e vocês vão entender o porquê. Boa noite, Kelly, boa noite, Sandra, sejam bem-vindas. Alguma dúvida? Se não tiverem, eu vou seguir. Vocês que mandam. Teve gente que saiu, provavelmente é quem tem problema com isso. Já não quer nem saber de hábitos alimentares. A Cris falou sim, tranquilo, obrigada, imagina. Então, vamos lá. A pessoa que tem a característica da ferida da injustiça, ela apresenta como um padrão de comportamento em relação à alimentação, ela verifica com muita frequência, meticulosamente, os rótulos dos produtos alimentares. Então, alguém aí tem isso? Que aqui eu não enumerei, né? Mas vão anotando. 2. Ela sente-se muito incomodada quando as pessoas que são próximas a ela comem de uma forma exagerada. Ou quando ela vê que a pessoa tá comendo demais, sabe? Por quê? Porque como ela não se permite ter esse descontrole em relação à comida, ela critica as pessoas que têm. Ela critica todo mundo que se permite comer um pouco mais ou demasiadamente. E ela manifesta uma impaciência e uma intolerância em relação a esse comportamento. Então, mesmo não sendo com ela, ela fica implicando com quem tá de fora, porque ela não se permite fazer aquilo. Isso incomoda ela num grau que ela não consegue lidar. Então, ela fica impaciente e intolerante. Tá? Tudo bem até aqui? Número 3. Vou até enumerar aqui para ficar mais fácil para eu ir falando para vocês, caso vocês voltem aí para eu saber. Ela tem, desculpa, ela tem uma tendência para gostar de alimentos estaladiços e duros. Então, alimentos que ficam estralando, sabe? Que fica fazendo estalinho. Ai, Roberta, como assim? Por exemplo, não só salgadinho, bolacha, alimentos mais crocantes, mas, por exemplo, sabe tudo que fica com aspecto de crocância mesmo? É o que essa pessoa vai gostar por causa do estalo, né? Vai ter alguma coisa ali que mexe com ela, o estalar. Então, observem se vocês gostam. Eu, por exemplo, tenho uma característica que é bem... Porque às vezes a gente não percebe alguns comportamentos nossos em relação também à alimentação, né? Porque é padrão de comportamento. Eu amo textura cremosa. Tudo que é cremoso ou caldo, eu gosto muito. Eu não gosto de comida seca. Mas, por exemplo, farofa... Ah lá, falei, já aguou minha boca. Farofa que tem coisa no meio, sabe? Farofa crocante, salada com crótons. Amo alguma coisa ali crocantinha no meio. Amo. O alface, quando você morde a alface assim, ela faz cró. Amo. É o estaladiço ali, tá? E por que a pessoa gosta? Eu falei que eu gosto muito do caldo, né? Do cremoso, que é a flexibilidade ali. A pessoa que gosta muito do estaladiço, porque se assemelha muito a essa rigidez interna dela. Olha que surreal isso, por isso que eu achei que era muito importante trazer pra vocês.
E como ela exige muito de si, né? Essa rigidez, esse complicar a vida, recriminar, considera que tudo aquilo que é mole é coisa de gente preguiçosa. Eu tenho uma colega, por exemplo, eu não gosto de cebola crua e não é que eu não gosto. Eu posso até comer, só que eu perco o paladar pra tudo. É como se corroesse a minha língua. Uma questão minha. E eu tenho uma amiga que ama cebola, só que ela só consegue comer crua. Se for a cebola cozida, refogada, ela sente nojo porque ela fala que parece uma minhoca, uma coisa mole, nojenta. Ela é perfeccionista. Não consegue comer. A cebola crua tem essa textura que ela gosta. Eu gosto muito menos da questão dos alimentos. E talvez seja porque eu venho trabalhando, né, já a sarar essa ferida há muito tempo. Mas é uma característica muito, muito, muito valiosa, eu achei. Boa noite, Cacá, seja bem-vindo. Outro dado, número 4. Geralmente, a pessoa engole a comida sem mastigar de uma maneira adequada, sem saborear, manifestando sentimentos de ressentimento e rancor de alguém. Então, ela meio que engole aquilo a seco, sabe? Mastiga, joga aqui, joga aqui. Eu tenho uma amiga que falava isso, na faculdade, inclusive. Eu dou uma jogada pra cá, uma jogada pra lá, umas 3, 4 vezes e engulo. E eu já falei isso aqui pra vocês. Quem me conhece, né? Eu levo horas comendo. Eu gosto, não como, não é pela quantidade, mas é pela qualidade. Então, mastigo, 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 mastigo. Cada segundo ali do sabor, eu sinto. Eu não consigo, se eu jogar pra lá e jogar pra cá, pra mim é a mesma coisa que nada. Eu não vou conseguir engolir. Eu não consigo engolir sem estar bem mastigadinho, sem eu digerir as emoções, né? O Jackson falou, sou descendente de árabe e adoro cebola. Perfeito, aí a gente tem que ver se bate com as outras características, Jackson, tá? O quanto isso mostra aí essa rigidez, se é só na cebola ou se tem outras coisas, tá? E tem dificuldade, né? Que aí outra coisa que eu achei que é bem simbólico, que eu falei lá nas características, como a pessoa tem dificuldade de saborear os prazeres da vida e de se manifestar como vulnerável, como alguém que é sensível, né? Ela tem essa necessidade de mastiga aqui, mastiga ali e engole. De engolir as coisas de uma vez só, mesmo não estando muito digerido ainda para engolir, né? E digo isso em relação às emoções. Às vezes você não elaborou aquela emoção, você só engole que é para não sentir ela, que é o que o injustiçado faz, tá? O Jackson falou, eu demoro 2 horas. Então, é do meu time. Número 5. O sentido de perfeição e de exigência provoca o pânico de engordar nessa pessoa. Pelo que, quando isso acontece, né, o peso para essa pessoa é repartido uniformemente pelo corpo dela, de uma maneira que fica camuflada aos olhos dos outros. Então, é alguém que engorda, mas a gente demora para perceber. Ou é alguém que engorda, mas fica bem distribuído, fica uma coisa harmoniosa. Na ferida anterior, era alguém que tinha formato redondo do corpo, lembram? Nessa é alguém que fica bem distribuído. Então, a pessoa não fica só com um papo, né? Engordou, fica lá papuda, ou barriguda, ou bunduda. Não, é alguém que distribui de uma maneira que fica bem harmoniosa e as pessoas acham que combina com ela. Mas ela se sente muito mal com aquilo, porque ela sabe, né? Que ela engordou. Embora as pessoas possam não perceber, porque fica bem camuflado mesmo, né? E aí, número 6, depois dela se controlar o dia todo, né? Ignorando as suas necessidades, as suas vontades, ignorando, às vezes, até uma satisfação de prazer, porque ela se nega a sentir prazer, né? Então, tô com vontade de comer um chocolatinho. Não posso comer chocolate. Não posso. Rígido, né? Não é eu não quero comer agora, ou não devo, ou vou comer um chocolate meio amargo, por ser mais saudável, ter menos açúcar. Não, eu não posso comer chocolate. Muito rígido, muito rígida. E aí, essa pessoa busca, né, inconscientemente, satisfazer esses limites que ela não atendeu durante o dia, e ela vai satisfazê-los à noite. Então, ela tende a perder o controle de uma maneira muito drástica em relação
ao comer à noite. Por quê? Porque ela controlou muito durante o dia, muito mesmo. Vai chegar uma hora que esse controle dela, e principalmente quando ela volta para casa, né? Se é alguém que trabalha fora ou alguém que passa o dia todo entretido com o trabalho. Hora que relaxa, ela dá uma perdida nessa rigidez aí. E não é que ela perde a rigidez. Depois ela vai voltar a se culpar demais. Mas ela perde um pouco a constância dessa rigidez. Então, se ela tá se cobrando 100%, ela vai se cobrar 90%, ela vai se cobrar 80%, ela vai se cobrar 50%, porque já não tem mais como ficar se ajustando tanto durante um dia, né? O nosso cérebro cansa. E aí é o momento onde essa pessoa desconta na comida, onde ela busca validar todo o esforço dela ao longo do dia na comida. E aí ela acaba ganhando peso, ela acaba ficando daí controlando muito o rótulo das coisas. Ela fica o tempo todo, não o tempo todo, mas tudo que é ligado à alimentação, ela fica bastante restritiva, assim como ela é em relação à vida, por conta dessa rigidez. Fez sentido pra vocês? Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Fez sentido? Sim ou não? Me contem. Enquanto vocês mandam aí, vou relembrar os 3 passos de como sarar a dor do injustiçado e libertá-lo, né? Resumidamente, os 3 passos são: aprender a se permitir, aprender a aceitar ajuda e aprender a pedir ajuda, tá? A Lu falou, me identifiquei com algumas. A Kelly falou muito. Todo sentido. Sim, faz muito sentido. E é muito engraçado, né? Assim, o quanto isso vem de padrão e o quanto está diretamente ligado a coisas que vêm dos nossos pais. A Ana Lia falou comigo um pouco, achei que seria mais. Que bom! Você veio preparada para sair daqui com uma... Como se eu tivesse com uma metralhadora na mão, né? Pra sair daqui toda furada. E tá saindo daqui tranquila. Que bom. Ah lá. A Cris falou, não posso comer, não posso. Chego em casa, devoro tudo. Exatamente assim. Na minha família tem uma pessoa que ela fica, não vou comer, não vou jantar. Aí ela come um biscoitinho, daí daqui a pouco ela come um queijo, aí daqui a pouco ela come mais um biscoito água, carboidrato puro, né? Água e sal, aqueles biscoitinhos. Ah, não, mas eu não janto. Mas ela come 3 vezes mais do que se ela jantasse, entende? E ela não come nada que é enriquecido com nutrientes, que vai fazer bem pro organismo dela. Porque ela fica se controlando, achando que é aquilo que vai fazer bem. E não é, e ganha peso, e aí não aguenta, e aí faz uma dieta extremamente restritiva. Daí volta a comer tudo errado desse jeito. E assim vai devorando tudo. E belisca se deixar o dia inteiro. Tem a ver com a rigidez, né? A Marta mandou joinha. Tudo bem, então, gente? Na semana que vem, a gente vai ver sobre a ferida mais famosa, a ferida da traição. Estão preparados? Se não estão, vão se preparando aí, que tem 7 dias para vocês se prepararem. E eu encontro vocês às 8h30 na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. E vamos fechar essa série das feridas, porque eu quero todo mundo aqui curado, tá? Sem ferida aberta. Hashtag vamos sarar feridas, tá? Então, um grande beijo. Boa noite, bom descanso, uma boa semana pra vocês. Que vocês tenham uma noite bem aquecidinha, com bastante calor e muitos corações pra vocês. Um beijo, gratidão.